Se eu tivesse a oportunidade de ter 10 vidas, eu queria ser pastor nas 10. Eita, glória. Eu acho que ser pastor é a coisa mais sublime do mundo. Nós estamos na véspera de um período de campanha eleitoral e eu falo isso de todo o meu coração. Eu amo política, queria ser político até meus 19 anos, mas eu não entendo um pastor que o sonho da vida dele é ser vereador ou qualquer outra função. Não, e não estou diminuindo o privilégio da vida pública. Eu acho que é fantástico. Diziam os reformadores, é um sacrossanto ministério. Mas o ministério pastoral é maior. Spurgeon dizia para os seus alunos: meus filhos, se a rainha da Inglaterra convidarem vocês para serem embaixadores em quaisquer lugares do mundo, não rebaixe posto. Olá, seja muito bem-vindo ao Debatistas Podcast. E é a segunda vez que nós recebemos o pastor Hernandes Dias Lopes. Hoje eu tenho aqui um co-host, pastor Wellington Muniz, grande amigo, que faz parte hoje atualmente da diretoria da Urmiban. Nós estamos aqui no congresso da Urmiban em Campinas. Vamos aproveitar para bater esse papo com o pastor Hernandes Dias Lopes. E hoje o tema é sobre os desafios do pastoreio, né? Quais são as dificuldades e, ao mesmo tempo, vamos falar também das alegrias e privilégios de pastorear. Pastor Wellington, sua apresentação, antes de nós entrarmos no assunto. Obrigado, Natan, pelo convite. Obrigado também ao reverendo Hernandes Dias Lopes por estar conosco. Obrigado a todos por fazer parte desse trabalho lindo. Essa é uma noite boa. Amém. Pastor Hernandes Dias Lopes, você que dispensa apresentações. É um privilégio estar aqui com vocês. Eu espero que este papo aqui renda benefícios importantes para o reino de Deus, para edificar corações. É um privilégio estar aqui. Amém. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, então, para nós entrarmos aqui diretamente no assunto, o senhor poderia elencar para a gente alguns desafios que o senhor observa hoje no pastoreio? Eu sou um jovem pastor Wellington Muniz, que já tem um tempo de caminhada. Um jovem, eu não diria que eu sou tão jovem, mas realmente hoje a gente está vivendo um momento de essa pós-modernidade, tudo muito complicado, uma dinâmica diferente. Então, um tema propício. Eu acho que o ministério ele é sempre desafiador. Desafiador porque você lida com situações maiores do que suas forças. A demanda é sempre maior que você consegue oferecer. Mas para mim o grande desafio é neste mundo governado pela ditadura do relativismo, pregar uma mensagem absoluta, de princípios e valores absolutos. Porque o mundo hoje, talvez bem antes lá de Immanuel Kant, com o livro A Crítica da Razão Pura, onde as pessoas já deixaram de acreditar filosoficamente em verdades absolutas, parece que você está sendo incisivo demais, ou até agressivo demais, ou até politicamente incorreto, quando você, na sua prédica, na exposição das Escrituras, estabelece princípios absolutos e radicais, que você não cede nem um centímetro para lá, nem um centímetro para cá. Então, pregar esta mensagem de uma verdade absoluta, só Jesus salva, isso agride algumas religiões. Só a Bíblia é a palavra de Deus, isso parece uma soberba radical. Não há outro meio de salvação a não ser pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Anunciar este evangelho de que o mundo jaz em trevas, mas que só existe luz naquele que é a luz verdadeira, parece ser uma coisa muito radical num mundo de relativismo, mas esse é o nosso desafio. Continuar pregando essa mesma, velha, nova, eterna mensagem num mundo que está aí capengando, regido e governado pelo relativismo moral. Então, como nós não temos muito tempo aqui, poderíamos dizer que o grande desafio para os pastores hoje é manterem-se fiéis a essa pregação. Eu poderia resumir isso, Natan, nos 4 conselhos que Paulo deu ao jovem Timóteo, lá no primeiro século. Os desafios são os mesmos. Ele disse, na segunda carta a Timóteo, primeiro conselho, capítulo 1, verso 14, guarda o evangelho.
Segundo conselho, capítulo 2, versos 2 e 3, sofre pelo Evangelho. Terceiro conselho, capítulo 3, verso 14, permanece no Evangelho. Quarto conselho, capítulo 4, verso 2, prega o Evangelho. Eu acho que esse é o grande desafio nosso ainda. Manter o Evangelho puro, simples, incontaminado. Nós não estamos numa plataforma de privilégios, mas numa arena de desafios. Tem que sofrer. Uhum. E diante de tantas mudanças, de tantas novidades no mercado da fé, permanece no Evangelho. E diante da maior necessidade do mundo de ouvir uma mensagem de esperança, prega o Evangelho. São os nossos desafios ainda hoje. Glória a Deus, pastor Wellington. Essa mensagem é simples, direta, franca, mas parece que tem uma geração de pastores e igrejas que elas estão convencidas de que os modelos estão antiquados, que a mensagem precisa ser mudada, e a gente trabalha muito com a estética diferente hoje. O senhor, olhando pela experiência que o senhor tem, pelo conhecimento pastoral, essas mudanças que estão acontecendo agora, elas tendem a ser algo que em algum momento a gente retorne, ou elas podem gerar problemas e questões talvez insolúveis a nível de futuro? Eu acho que nós precisamos deixar claro o que é essência, o que é núcleo, o que é intocável, imutável, permanente, eterno, e aquilo que pode ser olhado, mudado de tempo para tempo, de cultura para cultura, de geração por geração. Então, a forma você pode mudar. Por exemplo, nós estamos usando um recurso aqui que os nossos antepassados não usaram. Eles não tinham, né? Então, hoje você pode usar mídia social, você pode mudar o método, a forma. Agora, muitas pessoas, em nome de mudar a forma, estão mudando a essência. Estão, como você colocou ali, querendo atualizar as Escrituras, ressignificar as Escrituras. Não, isso não se mexe. Isso é absoluto. Foi ontem, é hoje, vai ser amanhã. Glória a Deus. Então, se mudar a essência, a igreja deixa de ser igreja, vira uma seita. Aí a heresia chega, e a apostasia chega, a igreja se despersonifica, aí deixa de ser igreja. O Evangelho, ele não muda nunca, nunca. Ele é o mesmo. Foi ontem, é hoje, vai ser para sempre. Agora, a forma, você pode mudar. Você tem que adequar. Às vezes o que funcionou muito bem há 50 anos, pode não estar funcionando tão bem hoje. Então nós temos que ter coragem para não mudar a essência e disposição para mudar o método quando for preciso. Muito bom. Eu queria aproveitar um gancho aqui, antes de nós falarmos dos privilégios especificamente. O pastor Wellington Muniz fez um corte de um vídeo seu nas redes sociais, e esse corte rendeu, já tem quase 1 milhão de visualizações lá, né? Onde fala de maus pastores, mas também de más igrejas. Você poderia formular essa pergunta? A questão que chamou bastante atenção, e é o tema do debate, é até que ponto as igrejas são, de alguma forma, responsáveis por gerar maus pastores, ou por gerar algum tipo de sentimento divergente daquele que é bíblico no coração dos pastores. Eu acho que o grande problema, Wellington, está lá na raiz, que eu chamo de a nossa formação teológica, os nossos seminários. Se você perceber os desvios das denominações e das igrejas, nunca começaram na congregação. Começaram na cátedra. Começaram no seminário. De lá descem para os púlpitos. E dos púlpitos podem matar as igrejas ou revitalizar as igrejas. Por quê? Deixa eu contar uma ilustração muito simplória. 2 pescadores estavam no rio pescando. E quando de repente perceberam que uma criança rodava rio abaixo afogando-se, correram lá e resgataram a criança. Quando estão botando a criança em terra, uma outra criança rodando rio abaixo. Correram para lá e pegaram a criança. Quando salvaram a segunda criança, outra criança rodando. Aí um dos pescadores disse, não, vou embora, vou sair. Não, rapaz, está morrendo criança. Não, eu vou ver quem está jogando a criança no rio. Quem está jogando as crianças no rio? Às vezes nós tentamos cercar aquilo que está acontecendo.
vão lá para a fonte. O que está acontecendo? Quem está dando essa formação? Por que os nossos seminários estão formando os pastores liberais? Porque se um seminário forma um pastor liberal, esse pastor liberal vai matar a igreja por onde vai passar. O liberalismo é um veneno mortífero. Qualquer igreja que subscrever o liberalismo teológico assina no mesmo dia o seu atestado de óbito. Olha a história e você verá isso na Europa, na América e no Brasil. Você nunca verá uma igreja que sucumbiu ao liberalismo retornar à sensatez. Nunca. Nunca. Então nós precisamos vigiar as fontes. Vigiar as fontes. Então, uma igreja, ao se desviar da verdade, ela se desviou porque lá na ponta um seminário ou um elemento ensinou uma coisa errada. Essa coisa errada foi ganhando corpo, daqui a pouco entrou para o púlpito, do púlpito entrou para a igreja e matou a igreja. E agora, permita só perguntar um pouco mais sobre isso. E qual é a grande motivação? A minha questão é o que gera no coração dos teólogos ou dos pastores para agredirem a ortodoxia, para agredirem as tradições cristãs, a ponto de terem esse poder, essa autonomia de gerar discípulos com tanta eficiência. E parece muitas das vezes que é muito mais fácil gerar novos pastores com eloquência mais liberais do que pastores ortodoxos. Por algumas razões. Primeiro, é que se você perceber o liberalismo teológico, que surgiu, por exemplo, na Alemanha, com Dibelius, Rodolfo Bultmann, aquele time todo, passa a ideia de intelectuais. Todo liberal se sente um filósofo, um pensador profundo, arguto. Nunca ninguém viu, ele que está vendo, os outros todos foram ignorantes, ele que foi iluminado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o evangelho requer mudança, transformação. O liberalismo não requer isso. Faz concessão. Então é mais fácil o indivíduo mudar a teologia do que mudar a vida. Ele não quer ser confrontado, ele muda a teologia para justificar o seu comportamento. Então toda teologia ruim vai produzir uma ética ruim. Porque se a teologia é mãe da ética, não é possível ter teologia ruim e ética boa. Uma igreja liberal nunca vai ser uma igreja santa. Nunca vai ser uma igreja missionária. Nunca vai ser uma igreja misericordiosa. Ela vai viver dentro dessa redoma aí das concessões ao pecado. Isso é até bem claro. Agora, até o senhor falando fica até mais claro de perceber, obviamente. Agora, me parece que uma leva desses novos teólogos, novos pastores, eles acabam pensando a teologia a partir da comunidade e não a partir da história da igreja, da ortodoxia, da patrística. Eles acabam fazendo uma nova leitura da vida cristã, da ética cristã, da moralidade. É sempre assim, uma nova leitura. A partir da comunidade, de alguma forma, alguma coisa que atenda aos anseios da comunidade. E esse aqui é o grande erro, porque qualquer teologia ela tem que emanar das Escrituras. Se ela não emanar das Escrituras, ela vai ser um conceito humano, falível, confuso, que vai fazer parte da própria sociedade corrompida no pecado. Então não há teologia que não emane das Escrituras. Perfeito. Não brota do coração humano, não brota da sociedade. A teologia responde a anseios do homem e da sociedade, isso é verdade. Sim. Agora, a fonte está aqui, não de lá para cá. Não de lá para cá. Essa foi uma questão que foi trabalhada desde a época do seminário. Isso era uma questão que eu ficava muito reflexivo. Puxando esse assunto ainda, a gente tem a questão de que como é que o senhor vê exatamente essa questão das demandas? É daqui para lá, de lá para cá. Eu, como um jovem pastor, tenho escutado muita coisa, lido muita coisa, assistido muita coisa. E uma das questões que me vem é exatamente isso. A gente tem demandas, né? E esse é o grande perigo. Mas o que eu ouço muito muitas vezes a nossa teologia não está respondendo a demandas, ou às vezes nós estamos respondendo a perguntas que não estão sendo feitas. Por exemplo, essa questão mesmo, que a gente fica muito nessa questão. Calvinismo, arminianismo, existem denominações, às vezes fundamentadas em cima dessa questão soteriológica, mas a grande questão é o que vem, né? Eu gostaria tanto de um conselho seu, como um sábio pastor,
com experiência nesse sentido. Essa é uma pergunta da sociedade? E aí é onde vem a questão. Será que a nossa teologia, ela não, às vezes não deve ser feita em cima de perguntas que estão sendo feitas hoje, muitas outras? Eu estou querendo fazer essa pergunta, se realmente é essa pergunta que deve dominar a nossa teologia ou não. Isso é uma questão secundária. Isso tem a ver com o que o senhor falou aí agora. Então, veja bem, nós pregamos o Evangelho e o risco de confusão nesse sentido é que Sim. algumas pessoas acham que a ortodoxia é um fim em si mesmo. Não é. Ortodoxia é o que nós cremos, é o que nós somos. Agora, aquele pastor que acha que, pelo simples fato de ele estar pregando a mensagem que ele entende ser bíblica e precisa ser, e cruzar os braços, ele está jogando para cima de Deus, da soberania de Deus, o fato de ele estar de braços cruzados. Porque se você perceber, toda vez que a pessoa fica nessa briga nomenclatural, calvinismo, arminianismo, isso vira um fim em si mesmo, isso vira um grande sonho, brilho no coração dele, ele não quer mais nada, ele quer ter discutido esse assunto. Ele não evangeliza, ele não ora, ele não jejua, ele não faz missões, ele não sua camisa, ele não convoca a igreja para orar, ele não faz a obra. Eu conheço N igrejas, e vocês também, que estão estagnadas, estão paradas, embora sejam ortodoxas. Sim. Não prega heresia, não fala nada de errado, mas estão minguando, estão áridas, eles não entenderam. Eles não entenderam. A igreja de Éfeso seria um exemplo. Né? É um exemplo disso. Então, eu acredito o seguinte, que nós não podemos abrir mão da ortodoxia bíblica. Agora, é pregar também no poder do Espírito Santo. Entendi. Eu gosto muito de uma fala de um irmão que viveu no século XIX, E.M. Bounds, quando diz o seguinte: a ortodoxia é boa, ela é insubstituível, porém a ortodoxia morta mata. Perfeito. Mata. Porque a pessoa... Ela, primeiro que essa pessoa julga todo mundo, só ela é certa, ninguém serve. Se não rezar na cartilha dela, está arriscado o mapa. Segundo, ela não faz nada, ela não prega, ela não evangeliza, ela não faz missões, ela não ora, ela não jejua, ela vive no castelo intelectual dela. Então, ela, de fato, ela não está não respondendo, mas não está nem atendendo a necessidade. Deixa eu dar um exemplo. Quando Jesus voltou do Monte da Transfiguração, diz o texto lá, que os discípulos que ficaram no sopé do monte estavam discutindo com os escribas. Sim. Quando tinha uma demanda de um pai aflito, com um filho endemoniado, que rogou a eles e eles não puderam. Às vezes nós estamos discutindo a obra em vez de estarmos fazendo a obra. Gente com muito mais simplicidade, sem tanto conhecimento, sem tanto preparo acadêmico, sem tanto preparo teológico, está colhendo frutos abundantes. Sim. Porque em vez de estarem discutindo a obra, estão fazendo a obra. É verdade. Então, a igreja precisa atender a demanda, sim. Agora, a igreja não é igreja efeito Ibope. Você decide o que eu vou pregar. Entendi. Então, eu faço uma pesquisa no bairro, o que o povo quer? É prosperidade? É milagre? É sucesso? É prosperidade financeira? Eu vou pregar isso? Não. O segredo é o equilíbrio, então. É pregar as escrituras. Sim, eu falo o segredo é o equilíbrio entre a ortodoxia e a necessidade. A igreja que é ortodoxa, do ponto de vista bíblico, ela é uma igreja que responde à necessidade das pessoas. Porque a maior necessidade das pessoas não é cura, não é prosperidade, é salvação. Aleluia. É salvação. E a igreja precisa pregar o evangelho, que salva, que liberta, que restaura. Amém. Eu já vou passar para o pastor Wellington dar prosseguimento, a gente já está caminhando aqui para o final. Eu lhe presenteei com a primeira edição desse livro, esse aqui é a segunda edição, o nosso segundo encontro. Que beleza, hein? E por que eu estou apresentando esse livro? Ele fala sobre cantar e ensinar e falar a maneira com que a gente pode ensinar as doutrinas através por meio da das música. canções. Isso. Tem inclusive eu cito... eu já estou vendo aqui, a música na Reforma, isso foi o pensamento de Lutero, né? Isso. Aí Lutero. eu falo inclusive de Calvino, porque Calvino tinha uma preocupação, ou seja, eu falo aí no sentido de que Calvino sabia tanto do poder da música, que ele só queria que as canções que fossem cantadas deveriam ser as bíblicas. Salmos. Ou seja, isso mostra a preocupação que ele tinha com os cânticos para ensinar. Né? E você está levantando um ponto, Natan, para mim dá mais alta importância. Porque a música é teologia cantada. O que acontece hoje, via de regra? Às vezes a pessoa tem uma veia poética, ele é um bom compositor no sentido de que ele tem esse veio poético,
Mas ele não é um estudioso da Bíblia. Uhum. Ele não conhece teologia. E tem muita música hoje sofrível. Aliás, a maioria, talvez. Sofrível. Sim. Às vezes eu venho de São Paulo para Campinas dirigindo e boto música. Olha, do que eu escuto, salva 20%. As músicas são humanistas. O senhor salvou bastante ainda. O senhor foi bem... São humanistas, intimistas, não tem evangelho, não tem conteúdo. É terrível. Então é terrível, porque a pessoa acha que pelo fato de ter uma bonita poesia, aquilo é bom. E o pior, as igrejas começam a cantar sem examinar a teologia da música. Uhum. A minha visão, eu acho que é a de vocês, nenhuma música deveria ser ensinada pela equipe de música, de louvor, dá o nome que quiser dar, sem que essa letra passe pelo pastor da igreja. Com certeza. Por quê? Porque é teologia cantada. Exatamente. Então, a igreja tem que ser criteriosa no que canta, porque é teologia. Isso, perfeito. Teologia. Perfeito. Inclusive, uma das coisas que eu menciono é a questão da confissão de fé da igreja. Porque às vezes a música, vamos supor, de repente nós estamos numa igreja de confissão pentecostal, né? E tem muitas músicas boas, reformadas, mas que estão defendendo o calvinismo e tudo. Isso é bom. Mas assim, imagina, o pastor é arminiano e a canção é calvinista, digamos assim. Que não é tão fácil encontrar canções assim, como o senhor me falou. Mas às vezes é o contrário. O que nós observamos são muitas igrejas reformadas, mas com uma teologia arminiana. Tem uma canção que eu falo, eu vou citar a canção aqui, muito famosa. Mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Às vezes o pastor é milenista, né? O pastor ele ensina a igreja, defende a igreja, que o arrebatamento não vai ser secreto e tudo, mas essa canção não passou pelo crivo dele e a igreja está cantando. E aí a gente vê um conflito nesse sentido, às vezes. É uma canção que ela defende até um posicionamento de muitos ortodoxos, de pessoas... Mas, às vezes, a canção não tem heresia, digamos assim, mas ela tem ali um posicionamento diferente do que a igreja defende. Uhum. Então, isso pode trazer um choque doutrinário também, né? Eu acho que a igreja precisa ser consistente no que canta. Eu acho que... Eu não sou do ponto de achar que só tem que cantar salmos. Eu acho que Deus tem dado dons para a igreja. Perfeito. O Projeto Sola está aí abençoando a igreja. Então, acho que isso é uma coisa maravilhosa. Agora, é necessário examinar a letra, a teologia do cântico, para que você não pregue uma coisa e cante outra. Isso. Né? E cante outra. Perfeito. Pastor Wellington, para a gente caminhar aí para o final. E também para encerrar, acho que dentro desse tema, para não abranger muito além... Mas eu quero que a gente finalize também com alguns... A gente está falando muitos desafios, né? Terminar aqui com uns privilégios. De repente tem jovens pastores aí que estão ouvindo isso, fica até com medo, né? Meu comentário sobre isso, para poder a gente chegar nos privilégios, é que muitas das vezes essas canções, elas acabam atendendo uma demanda sensorial, sentimental, temporal do ser humano, e ele ouve aquilo ali naquela hora, ele se sentiu bem. Uhum. Ele se sentiu feliz, ele pode até dizer, o culto foi uma bênção, a música foi bênção, só que aquela não dura, porque o evangelho não foi ministrado. O grande aspecto, talvez, que está colocando, é que o homem é razão, emoção e volição. Qualquer mensagem ou música que é endereçada apenas ao emocional, ela pode a pessoa se sentir bem naquele momento, mas é vazio de conteúdo. Então, a verdadeira emoção, ela precisa ser fruto do entendimento. Perfeito. Eu compreendi, por isso me emocionei. E se eu compreendi e me emocionei, eu vou agir. O Mark Lloyd Jones, que era médico, foi considerado o maior pregador do século passado, ele diz o seguinte: quem entende a cruz e não se emociona, talvez ainda não teve uma experiência genuína. É verdade. Então, é compreensão. Verdade. A letra precisa ser racional, inteligente, inteligível, tem uma mensagem. E quando eu canto aquilo que eu creio, e eu creio aquilo que está na palavra, aquilo edifica, aquilo constrói, aquilo traz segurança, aquilo abençoa. Abençoa. Aleluia. E naturalmente, passando por aqui, chega no coração. Nós não estamos de jeito nenhum querendo abortar esse pendor poético do compositor, mas a palavra que talvez a gente pudesse dizer para os compositores: estudem a Bíblia, estudem a Bíblia. Quando você compor uma música,
peça, tenha humildade de pedir a alguém um pouquinho mais amadurecido na fé, mais rodado teologicamente falando. Você pode dar uma olhadinha nessa música para mim? Perfeito. Tá correta a teologia? Antes de gravar o CD, onde nem tem mais CD quase, né? Antes de colocar no Spotify. Hoje é moderno. Passe pelo filtro, porque às vezes é um detalhezinho da música que vai enriquecer. Perfeito. Vai melhorar, vai mudar a coisa. Reverendo, música, ótimo, perfeito. A gente volta para o tema do pastoreio. A gente tem muitas questões a se resolver no ministério pastoral. Mas vale a pena hoje acatar o chamado pastoral, aceitar? E por que vale a pena? Bom, primeiramente eu entendo que o chamado é irresistível. Se é um chamado de Deus, vai ser um fogo no coração. Então, é como aconteceu com Jeremias, né? Eu tentei, mas não consegui. É irresistível. Segundo aspecto, eu costumo brincar, não é brincar, não, eu falo sério. Se eu tivesse a oportunidade de ter 10 vidas, eu queria ser pastor nas 10. Eita, glória. Eu acho que ser pastor é a coisa mais sublime do mundo. Nós estamos na véspera de um período de campanha eleitoral, e eu falo isso de todo o meu coração. Eu amo política, queria ser político até meus 19 anos, mas eu não entendo um pastor que o sonho da vida dele é ser vereador, ou qualquer outra função. Não, e não estou diminuindo o privilégio da vida pública. Eu acho que é fantástico, diziam os reformadores, é um sacrossanto ministério, mas o ministério pastoral é maior. Spurgeon dizia para os seus alunos: meus filhos, se a rainha da Inglaterra convidarem vocês para serem embaixadores em quaisquer lugares do mundo, não rebaixe posto. Vocês já são embaixadores do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então o ministério é sublime, é glorioso, é bendito. Tem luta, tem espinho, tem prova, tem lágrima, tem sofrimento, tem privação, provação, traição, tem tudo isso. Está tudo no pacote. Mas ainda assim é sublime, porque nós somos embaixadores do Rei dos Reis, arautos do Deus vivo, portadores da melhor notícia que o mundo pode ouvir, o Evangelho. Amém. Glória a Deus. Vou caminhar para a finalização. Tem alguma outra pergunta? Não, eu só ia fazer uma última pergunta, e agora, em relação à própria igreja. O senhor falou sobre esse envolvimento político, e vários pastores hoje estão utilizando essa proeminência pública, esse poder de fala, esse lugar de fala, e essa autonomia, até inclusive pelas redes sociais, para gerar um posicionamento, e que não necessariamente é um posicionamento de via política, mas política partidária. E muitos desses até com um discurso bonito, mas tem uma vantagem, eu não vou generalizar, mas alguns têm. Como é que a igreja precisa compreender esse momento, e se existe algum critério, se existe algum critério para um julgamento dessas questões? Bom, primeiramente eu creio que historicamente, biblicamente, a igreja é uma instituição divina, o Estado é uma instituição divina. São duas frentes, duas áreas importantes, mas diferentes, e uma não pode cruzar a linha com a outra. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a igreja trabalha princípios e valores. E todo princípio e valor é suprapartidário. Suprapartidário, não importa o partido, os nossos valores são esses. Nós valorizamos a vida, nós valorizamos a liberdade, nós valorizamos o respeito à propriedade, nós respeitamos a vida, a ética, a integridade moral, a família. Esses valores estão lá dentro da Constituição, daquilo que se chama de República Hebraica. Eu estou lendo um livro agora fascinante, República Hebraica,
onde ele disse que os princípios e valores que alguém atribuíram a Montesquieu ou aos grandes teóricos da política do mundo, mas que os princípios estabelecidos por Moisés estão muito à frente de todos aqueles modernos que regem a sociedade contemporânea. Então, entendemos que nós defendemos valores, verdades absolutas, não é político partidário. Então, a igreja não pode ser, penso eu, não pode ser um curral eleitoral, nem o púlpito pode ser um palanque. A igreja defende princípios. No momento que uma igreja defender política partidária, ela divide a igreja e enfraquece a igreja. Por quê? Porque ela perde a autoridade de ser voz profética. O que é ser voz profética? É confrontar o A e confrontar o B. Perfeito. Confrontar o partido A e confrontar o partido B. Se ela adotou um partido, ela passa a ser complacente com aquele, ou às vezes até rigorosa demais com aquele outro. Uhum. Então a igreja, ela tem valores e princípios. Eu não creio que uma igreja evangélica genuína, de um povo esclarecido, aceite o encabrestamento da consciência. Todo mundo tem que votar no fulano. Não. Isso é botar cabresto na consciência das pessoas. Um crente esclarecido, ele é livre. Ele não aceita cabresto. Perfeito. Ele não aceita ser conduzido. Ele conduz. Maravilha. Acho que a gente vai fechar aqui com chave de ouro. Podemos fechar, pastor Elton? Você quer puxar muito assunto. O tempo do homem é corrido. A minha vontade é passar a noite conversando por aqui com o reverendo. Só uma última citação antes. Século XVI, século XVII, somente século XVII, a gente tem aquela força puritana na política, né? Dentro de uma necessidade específica, porque a Inglaterra estava passando por aquele período. E havia uma mistura entre Estado e Igreja. E eles estavam lutando para que fosse respeitado a liberdade religiosa da Igreja, em detrimento da reforma anglicana e de tudo aquilo que os desdobramentos dela. Então, é necessário pessoas de bem. Pode concluir, porque essa assunto para mim é empolgante. A pergunta, olha só, a pergunta termina com uma reticência. É necessário pessoas de bem, ponto. Porque existe um conceito falso no meio evangélico que diz assim: crente não pode entrar em política, porque o poder corrompe. Eu discordo frontalmente, à luz das Escrituras, desse pensamento. Uhum. Crente precisa e deve entrar na política, e não é verdade que o poder corrompe. O poder revela os corrompidos. Olha aí. Opa. Não é o poder que corrompe. Não é o poder que corrompe. Uhum. Agora, para um crente entrar na política, penso eu, ele tem que ter 3 características. Primeiro, vocação política. Quando o indivíduo diz eu tenho vocação política, significa que ele tem um espírito público. Ele não vai entrar lá para locupletar-se. Ele vai entrar lá para servir. Sim. Ele não vai entrar lá para se enriquecer, para numa canetada, numa manobra, vender a consciência dele para uma emenda ou qualquer outra coisa. Não, ele vai entrar lá com o espírito de serviço, é vocação. Segundo, você ter preparo intelectual. Senão vai ser massa de manobra. Vai comer na mão dos espertalhões. Terceiro, é preciso de ética granítica, que não se dobre nem diante da sedução do poder, nem da pressão do poder. Com essas 3 características, um cristão maduro deve entrar. Precisa entrar. Precisa ser sal, precisa ser luz. Agora, volto a dizer, acho que um pastor não deveria entrar. Uhum. Se ele tem convicção do seu chamado, o seu chamado é maior. E eu concordo em número, gênero e grau. A nossa grande preocupação é justamente isso. É essa insistência do ministério pastoral estar envolvido nas políticas partidárias e utilizar muitas das vezes a igreja como uma força para si próprio. E é importante também, penso eu, afirmar o seguinte: um cristão esclarecido não pode apoiar o que ele reprova. Perfeito. Ou seja, seria uma incoerência um cristão que defende a vida, a liberdade, o respeito à família, ao casamento, apoiar um partido ou um candidato que pleiteia essas causas. Uhum. Seria incoerência.
Não se trata de política partidária, se trata de princípios e de valores. Perfeito. Pastor Hernando Dias Lopes, muito obrigado. O senhor já falou conosco, falou com o pessoal de casa. Pastor Wellington Muniz, muito obrigado. Pastor Wellington vai estar aqui, Pastor Wellington vai estar em outros episódios aqui também conosco, tem episódios bons vindo aí. Só que em 3 dias nós vamos fazer várias gravações, então tem uma série muito boa chegando aí para você. Antes de finalizarmos, quero te incentivar a conhecer a Lerban. Nós vamos deixar o link aqui na descrição para você, tá bom? Nossa livraria e editora Renovação Batista Nacional. Lá você vai encontrar esse livro que eu presenteei o pastor Hernando Dias Lopes aqui, Cantar e Ensinar, a Igreja Aprende Quando Canta. Muitos outros livros que com certeza vão te abençoar. E essa palavra final aqui, tenho certeza que vai abençoar muito a igreja. De repente você que está aí um pouco indeciso, né, no que diz respeito a essa questão política. Então eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar o teu coração. Então compartilha com todo mundo, compartilha com o seu pastor, compartilha com seus amigos, compartilha com aquele jovem que não sabe se vai para o seminário porque de repente sente o chamado de Deus, mas está em dúvida sobre outras coisas. Então essa palavra aqui com certeza vai abençoar demais o coração dele, tá bom? Veja outros vídeos aqui e não se esqueça, você também é um debatista. Quando você compartilha, quando você comenta, quando você curte esse vídeo, você também está fazendo parte aqui desse grupo. Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio.